Talvez seja os salmos mais conhecidos da igreja, dos leitores da Bíblia. Sempre nós ouvimos alguém lendo ou ministrando nestes salmos. E temos aqui uma mensagem maravilhosa aos nossos corações. E nós queremos pensar com os irmãos, pelo menos sobre 3 atitudes para o cristão ser feliz, baseado aqui no Salmo 1. O Salmo 1, ele é marcado pela separação do bem e do mal. Nós encontramos aqui 2 caminhos. O caminho do justo e do ímpio. Nós vemos aqui também 2 grupos de pessoas. Nós vemos aqui aqueles que fazem parte aqueles que são justos, e vemos aqui um outro grupo de pessoas que a Bíblia chama de ímpios. E vemos aqui também, meus amados, 2 destinos. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, no versículo de número 5, diz que os ímpios, é um grupo de pessoas, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então vemos 2 caminhos, 2 grupos de pessoas, vemos 2 destinos. Um grupo de pessoas aqui serão destinados à eternidade de paz com Deus, com Cristo, na morada dos salvos. E o outro grupo que apresenta aqui, o salmista faz menção dos ímpios e dos pecadores, eles não aparecerão na congregação dos justos. O verso 6, o salmista encerra dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas ele diz: mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, como disse, 2 grupos de pessoas, 2 caminhos, 2 destinos. E qual deles nós fazemos parte? Não é? E eu pontuei aqui, quero pontuar com os irmãos, sobre 3 atitudes para o cristão ser feliz. A primeira atitude nós encontramos na parte A do versículo 1. Quando o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se queres ser feliz, se queres ser bem-aventurado, nós precisamos fugir do conselho dos ímpios. Não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Deus tem um excelente conselho para a sua igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 7, a palavra de Deus, ela nos diz que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Ele será plantado, ou será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas ficam sempre verdes, e diz mais, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você pode glorificar a Deus? Esta é a comparação que a palavra de Deus faz a respeito do homem e da mulher que teme ao Senhor, que anda na presença do Senhor. Por isso, meus amados, temos atitudes aqui a ser tomadas da nossa parte, para que nós possamos ter uma vida feliz e abençoada, cheia da presença do Senhor, cheios da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Quem deseja ser feliz? Provérbios capítulo 16, o versículo 20, a palavra de Deus, ela nos diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será o quê? Bem-aventurado, será feliz. Então nós já estamos entendendo nesta noite, para nós desfrutarmos desta verdadeira felicidade, nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que nos faz sair da sarjeta do pecado e ela nos faz cidadão do céu. E não existe tempo, idade. Eu já tenho 100 anos, não preciso me preocupar mais. Precisa. Eu disse hoje no programa do rádio, Gênesis 17, verso 1, quando o Senhor Deus fala com Abraão. A Bíblia diz que ele já tinha 99 anos de idade, quando o Senhor apareceu a ele e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, como nós estamos andando. Olha que ele já tinha 99 anos. Faltava apenas um ano para completar um século, 100 anos de idade. E Deus se manifesta a ele. Foi na ocasião que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E disse: olha, você está com 99 anos, mas eu estou requerendo que você seja perfeito. Glória a Deus. E como nós vamos buscar essa perfeição? Através da palavra. Porque a palavra, ela santifica a nossa vida. Então aqui o sábio Salomão, escrevendo em Provérbios 16, 20, ele está nos dizendo que o que atenta com prudência, ou prudentemente para a palavra, ele achará o bem. Glória a Deus. E se confiarmos no Senhor, nós seremos bem-aventurados. Então o salmista disse: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nosso conselheiro é o Senhor. E aqui a palavra, ela tem os sábios conselhos de Deus, que nos fará caminhar para uma eternidade de paz, de gozo e de salvação. Veja aí o Salmo 119, verso 1. O salmista disse: bem-aventurado, feliz. Os irmãos estão vendo? Olha, se andarmos segundo o conselho dos ímpios,
nós não vamos encontrar a felicidade. Mas o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E agora o salmista está dizendo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e os buscam de todo o coração. E é bom, meus amados, quando nós estamos na presença de Deus, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, buscando ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Glória a Deus, é muito bom. E às vezes alguém passa desapercebido, né? Mas a primeira atitude aqui que nós encontramos para termos uma vida feliz e abençoada é não andar segundo o conselho dos ímpios. Foi por isso que o Senhor orientou a Josué no capítulo 1, verso 8, sobre a necessidade dele observar a palavra. Glória a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, verso 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem tenha aprendido. E ele diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação, que pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, nós precisamos observar com cuidado e tomarmos atitudes para que nós tenhamos uma vida feliz, abençoada. Existem pessoas que vêm para a igreja, mas que não deixam ser moldado pela palavra de Deus. Não deixa que a palavra de Deus trabalhe na sua vida. Endurece o seu coração para não ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes passa uma vida toda na igreja e vai conversar com ele. É aquela pessoa triste. É aquela pessoa que não tem uma expectativa de vida eterna. Parece que não confia nas promessas do Senhor. É uma pessoa infeliz. Mas nós louvamos a Deus pela vida da igreja que aqui está. Quem tem prazer em estar na casa de Deus? Aleluia! É bom estarmos aqui. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui nós ouvimos a voz de Deus. Em casa não se ouve sim, mas aqui nós nos reunimos juntos para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, e o Senhor Deus fala na congregação. Deus está presente nesta casa, nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados, primeira atitude para uma vida feliz é não andar segundo o conselho dos ímpios. Israel foi dividido por causa de um conselho. Glória a Deus. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono, e ele foi tomar conselhos, porque o povo o procurou para que ele aliviasse o jugo que estava pesado. E ele tomou o conselho com os anciãos, e eles disseram: alivia o jugo do povo, tu ganharás o povo e o povo te servirá. Deixou o conselho dos anciãos,
e foi procurar o conselho dos jovens que cresceu juntamente com ele. Olha que um conselho muda a direção. Por isso que a palavra de Deus está nos recomendando aqui o cuidado que nós devemos ter com o conselho dos ímpios. Tomou conselhos com os moços que cresceram junto com ele, dizendo: olha, o povo veio a mim para que eu alivie o jugo que está sobre eles, que meu pai colocou. E os jovens aconselharam, dizendo: olha, você vai dizer para esse povo que você não vai aliviar o jugo que seu pai colocou. Vai dizer para eles, que o seu dedo mínimo é mais largo do que os lombos do seu pai. Seu pai açoitou com açoite e você vai açoitar com escorpião. Coisa pesada, que conselho desagradável. Infelizmente ele deu ouvido ao conselho dos jovens. E quando o povo veio, ele apregoou diante do povo que não ia mudar a sua atitude, que não ia aliviar o jugo que era pesado. E ele disse: olha, o meu pai vos açoitou com açoite, vos açoitarei com escorpião. E o meu dedo mínimo, ele é mais largo do que os ombros do meu pai. E o povo foi embora. Houve então a divisão das tribos. Então o mau conselho, irmãos, pode levar a pessoa à ruína. Por isso que o salmista está dizendo que somos bem-aventurados quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. Devemos ter cuidado com os conselhos. 1 João 2,15 recomenda sobre o nosso cuidado em relação ao mundo. O nosso andar precisa ser diferente do mundo, mas o mundo aí está nos aconselhando: não faz mal, não tem problema, é assim mesmo. Não, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa ser diferente. Vereis a diferença do justo e do ímpio? Veja bem, 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu convido a você que nos ouve, que você tenha o Senhor Deus como teu conselheiro. Esquece o conselho do ímpio. E existem pessoas que às vezes vão se aconselhar com alguém que nem temor de Deus tem. E às vezes pessoas falam até da sua intimidade. Isso não é bom. Você pode, através dos maus conselhos, tomar atitudes que não são agradáveis aos olhos de Deus. Mas se nós nos firmarmos na palavra, se nós não tirarmos os nossos olhos da palavra de Deus, com certeza a nossa vida será abençoada na terra. E por fim, herdaremos a vida eterna. Glória a Deus. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos de passagem. A vida, ela é curta. Logo, nós estamos indo embora deste mundo. Então precisamos ter cuidado. Colocar a nossa vida no altar. Colocar a nossa vida na presença de Deus. Colocar a nossa vida numa posição que seja agradável a Deus, fugindo de todo conselho mau, do conselho dos ímpios, e vivermos uma vida na presença de Deus.
Alguém pode dizer: vem para cá, aqui é melhor, que você vai ganhar. Existem pessoas que não entendem porque somos crentes, ignoram a respeito da nossa fé. Mas, meus irmãos, vale a pena, glória a Deus, vale a pena nós estarmos na presença do Senhor, servindo a Ele, porque aqui é passageiro, tudo vai ficar por aqui. E nós observamos o que diz Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, ele nos alerta dizendo: olha, nada trouxemos para este mundo, e é manifesto de que nada vamos levar dele, tendo porém o sustento com que também nos cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos. Um jovem trabalhava de garçom em uma lanchonete, ganhava um mínimo por mês, e o moço começou a frequentar ali, fez uma amizade com ele, e um dia ele perguntou: quanto você ganha aqui? Ele disse: ganho um salário. Rapaz, é muito pouco, você é uma boa pessoa, você trabalha bem, você precisa ganhar mais. Foi elogiando, foi massageando o ego. Na segunda vez que ele volta lá, ele diz: e aí, o patrão melhorou o salário? Ainda não, do mesmo jeito. Se eu tenho uma proposta para você, gostei de você, eu vou te ajudar. E fez a proposta. Na época, ele ia ganhar por semana triplicado do que ele ganhava no mês. E o moço se interessou. O que devo fazer é só pegar umas coisas ali e entregar lá. Na primeira viagem, o moço caiu na mão da polícia, conduzindo coisas ilícitas, foi preso. E a proposta onde ficou? Então, meus amados, precisamos ter cuidado com quem nos aproxima para trazer a nós alguns conselhos. Precisamos ser sábios, estar com os nossos ouvidos espirituais afinados, para ver se esse conselho está vindo da parte de Deus. E infelizmente muitas pessoas se perdem por causa das coisas dessa vida. Mas o Senhor Jesus, quando esteve na terra, Mateus capítulo 6, verso 19, ele falou sobre os cuidados dessa vida. Ele falou sobre os tesouros. E ele fez menção dos tesouros da terra, mas ele recomendou: ajuntai o vosso tesouro no céu. Glória anda bagaci. Lobaragaçiriandas. Ajuntai o vosso tesouro nos céus, porque a traça e a ferrugem não pode consumir, os ladrões não podem roubar. E ele fez menção: mas aqueles que ajuntam tesouros na terra, a traça, a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. E Jesus disse: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o nosso tesouro? O nosso tesouro precisa estar nos céus. A primeira atitude importante que nós encontramos aqui, meus amados, para uma vida feliz, é não andar segundo o conselho dos ímpios. Nosso compromisso é com o céu. A nossa vida agora é com Cristo. A Bíblia diz que nós morremos.
Morremos para o mundo e agora nós vivemos para o Senhor. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, primeiro a seguir, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos pensar nas coisas que são de cima? Vamos buscar as coisas que são de cima. Glória ao nome de Jesus. Paulo, usado por Deus aqui para alertar a igreja, aos irmãos colossenses, ele diz: olha, vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês precisam buscarem as coisas que são de cima. É lá que Cristo está. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bamagaxi. Vai pensando nas coisas de cima. E quando nós começamos, irmãos, a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas que são de cima, de repente, o Senhor Deus vai trabalhando na nossa vida. Alguém pode estar triste, mas quando ele começa a pensar no céu, começa a pensar que Cristo entregou a sua vida por nós, começa a pensar que Ele há de voltar para buscar a sua igreja, nós vamos nos alegrando, as lágrimas descem nos olhos, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, e de repente estamos sós, quem sabe no quarto, na sala, no banheiro, mas falando em mistérios com Deus. Somos visitados com a presença do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos pensar nas coisas de cima, porque nós não estamos vivendo neste mundo segundo o conselho dos ímpios. O nosso conselheiro é o Espírito Santo de Deus. E é coisa importante, quando alguém é guiado pelo Espírito Santo, quando alguém é dirigido pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, ele diz que a nossa cidade está nos céus. Você pode, com os olhos da fé, contemplar a sua cidade. Aleluia. Se nós fecharmos os nossos olhos físicos, carnais, e abrir os nossos olhos espirituais e começar a pensar nos céus, o Senhor, Ele pode nos mostrar a nossa cidade maravilhosa, que um dia nós vamos habitar, vamos deixar este mundo, vamos dar um adeus a este mundo, vamos subir com Cristo e estaremos onde Ele está. Paulo disse: nossa cidade está nos céus, donde também virá o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo corruptível, segundo o seu eficaz poder, vai nos transformar em um corpo glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que vale a pena nós ir passando pela prova, glorificando o nome do Senhor. Como diz o irmão Lázaro, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. As lutas da vida, as aflições da vida, as tentações da vida, meus amados irmãos, elas não vão nos impedir de estar com o Senhor na eternidade. Elas não vão. Um dia nós fomos visitar um irmão Onofre,
Ele morava em Mineiros, estava com câncer. Convidei o irmão, falei, vamos lá fazer uma oração com o irmão Onofre. Está muito enfermo. Vamos lá levar uma palavra de consolo, de conforto. Mas quando nós chegamos lá, irmãos, conversamos com ele. Aleluia. Ao ouvir a voz do irmão Onofre, nós fomos nos confortando. Ele estava ali deitado em uma cama, cumprimentamos, começamos a conversar, cantamos um hino, e de repente vinha aquelas dores terríveis. Ele já estava quase no estado terminal, muito magro, e ele enrolava na cama, e ele falava assim, espera um pouquinho. E ele dizia, ai, e aquilo doía mesmo, e ele chorava, ele gemia, mas de repente ele falava, glória a Deus, abasse, glória a bagaceira, Deus é poderoso. Então, meus amados, as lutas, as provas desta vida, elas não são capazes de nos impedir a glorificar o nome do Senhor. Ficamos lá na casa dele alguns minutos, e várias vezes vinha aquelas dores terríveis. Ele dizia, espere aí. E ele contorcia de dores. Mas quando passava, glória ao nome de Jesus. E saímos confortados. Porque, meus amados irmãos, nós vimos ali ele sendo visitado pelo querido Espírito Santo. A presença de Deus era real naquela casa. E nós saímos dali cheios da graça de Deus. Então, meus amados, nós devemos nos alegrar. Estamos neste mundo, mas estamos de passagem. Glória, breve o Senhor vai voltar. E Ele vai nos arrebatar, transformar esse corpo abatido em um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Aleluia. E nós estaremos sempre com o Senhor. Mas nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. É a primeira atitude do cristão. Os salvos precisam andar diferente do mundo. O mundo anda de qualquer jeito. De qualquer jeito vale para o mundo. Mas a igreja não. A igreja precisa ser diferente. E nós louvamos a Deus que nós vemos um povo diferente aqui nesta noite. A presença do Senhor. Um povo que tem compromisso com a palavra. Um povo que tem temor de Deus, um povo que ora, um povo que glorifica, um povo que adora a Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5:16, ele diz, digo, porém andai em espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. A nossa vida precisa ser diferente. Como está a tua vida com Deus? Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5 versículo 2, ele nos recomenda andar em amor. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, ele anda em amor. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo disse, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo
por nós em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Glória a Deus. Como nós temos andado, meus amados irmãos? Como está a nossa vida? Glória a Deus. Lembra de quando Pedro pergunta para Jesus? Disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, se o meu irmão pecar contra mim? E ele pergunta: 7 vezes? Jesus disse: não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse amor. Acho que dá 449 vezes, é isso? 70 vezes 7. Glória a Deus. E aí nós vemos pessoas na igreja que não fala com A, não fala com o B. Que dificuldade. E o perdão e o amor de Deus. Aleluia. Precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Precisamos perdoar como Ele perdoou. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se alguém não perdoa, quando dobrar o joelho, o Espírito Santo pode trazer a memória e o perdão. Glória a Deus. A falta de perdão é para o ímpio, é para aquele que não anda na presença do Senhor, é para aquele que não anda segundo a palavra, é para aquele que não tem compromisso com Deus, com a sua palavra. Glória, Glamam Dagassi. Nós precisamos ser diferentes, precisamos andar com cautela, para ver quando o ímpio está por perto, querendo nos aconselhar, dizendo: eu sou santo, eu sou servo de Deus, eu sou crente em Jesus. Seu conselho não serve. Muito bem, meus amados, a segunda atitude para termos uma vida feliz e abençoada está na parte B do versículo 1. Primeira atitude: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A segunda atitude para termos uma vida feliz e abençoada pelo Senhor, parte B do versículo diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. Glória a Deus. E quantas pessoas param, né? Até participam dos atos pecaminosos, dos eventos pecaminosos, das festas, onde muitas vezes há abominação aos olhos de Deus, e às vezes o crente está por ali, não é? Você não vai ser feliz. Para ser feliz, a segunda atitude aqui é não se deter no caminho dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia para Provérbios, capítulo 1. Glória a Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Deus está falando conosco. Glória ao nome de Jesus. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. O salmista diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. Agora o sábio Salomão, ele diz assim: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar ou seduzir, não consintas.
Tem nada não, vamos lá. Ninguém está vendo. Pastor não está vendo, os obreiros não estão vendo. Mas nós louvamos a Deus que existe um que tudo vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Glória a Deus. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Não podemos, meus amados, nos assentar, nos deter, melhor, a segunda atitude, no caminho dos pecadores. E aqui há um convite. Salomão está falando de um convite. Filho meu, se os pecadores, como Blan disse, quiserem tentar te seduzir, não consintas. Se disserem, olha o convite aqui, verso 11. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Verso 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Vamos lá. Não vai não. Tem um moço que era amigo nosso, morava na mesma cidade que nós estávamos pastoreando, e um dia ele chegou em casa, na parte da tarde, ele disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei, pois bem. Falei, é particular. Falei, estou sozinho em casa, vamos entrar. Ele entrou, sentamos na sala. Eu disse, pastor, eu quero dizer um negócio para o senhor, eu não sei como dizer, mas eu estou muito angustiado, eu estou muito aflito, e eu não sei como dizer. Eu falei, você pode ter a liberdade. Falou, eu vou dizer uma coisa para o senhor que é um segredo, o senhor não conta para ninguém não. Falei, pode ficar tranquilo. E ele começou a contar. Um tempo atrás, eu montava em rodeios, gostava de rodeios, e eu fui a tal cidade. Depois que nós montamos, tinha uma festa, aquelas festas, né, que se dá na ocasião de rodeios. Dançaria, bebidas e etc. E eu disse, eu estava participando, e chegou 3 colegas meus, e disse, rapaz, vamos ali. Tem ali 4 meninas. Vamos lá. Ele disse, não rapaz, estou bem aqui, vamos. E insistiu com ele. E ele foi. Entrou no carro com os moços, mas na verdade não era. Os 3 já havia pegado um moço em uma caminhonete, estava com ele amarrado, e ele disse, olha, vamos lá agora. Encostou o veículozinho velho deles lá no local, disse, nós estamos levando essa caminhonete embora. Falou, mas e o moço? Vamos matá-lo. Falou, eu não estou junto. Aí pressionaram ele, e não teve alternativa, eles cometeram o crime, e eles o forçaram, e ele foi o primeiro a bater na cabeça dele com um pedaço de madeira. Mataram o moço ali, levaram a caminhonete embora. Os anos se passou, e ele nunca teve paz, e ele fez essa confissão. E ele perguntou, o que faço agora, pastor? Porque muitas das vezes, ele me disse o nome do moço, mas eu não vou dizer aqui. Muitas das vezes, eu vejo o moço chegando na minha casa. Às vezes, quando eu deito para dormir, que eu apago a luz, eu vejo ele chegando, e eu não tenho paz. Através de quê? De um conselho. Um mau conselho. Conselho dos seus amigos, entre parentes.
não eram amigos. E o que eu faço? Pensei, disse: olha, talvez seja difícil, mas você precisa se entregar à justiça. Aceita Cristo, Deus vai te perdoar, mas você precisa se entregar à justiça. Falou: não posso. Começou a chorar. E aconselhando ele ali, chegou em casa um irmão que era cabo da polícia militar. Chamou lá fora, conhecia a voz, disse: entra aí, irmão. Chegou fardado. E quando ele entrou, eu fui apresentar o irmão para aquele moço que falava comigo. Disse: irmão fulano, esse aqui é o irmão fulano de tal, ele é da polícia militar. E ele levantou para cumprimentar, e quando ele levou a mão, o irmão levou a mão para ele, ele puxou a mão e recuou. O irmão ficou um pouquinho sem graça ali e falou: pastor, o senhor está no particular, depois eu volto aí. E saiu. E eu perguntei para ele: rapaz, o que aconteceu? Você levou a mão para cumprimentar o moço e você puxou a mão. Falou: quando ele estendeu a mão, eu vi o moço que nós matamos. Oramos por ele, ele tentou ficar na igreja, mas não conseguiu. Maus conselhos. Eu não sei ainda se ele vive. Mas aqui a palavra, o sábio Salomão está dizendo: olha, não te ponhas a caminhos com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Então, meus amados, para sermos felizes na terra, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores, de forma alguma. Veja aí Provérbios 4, versículo de número 14. Diz assim: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. E o conselho dos ímpios, irmãos, envolve tudo isso. Glória andava-se. Mas o conselho de Deus para a igreja é diferente. Aleluia. O conselho do Espírito Santo para a igreja, ele é maravilhoso. Alabadagai. Quem tem sido, meus amados, o teu conselheiro? Existem convites que têm levado muitas vidas à perdição. Existem pessoas que através de um convite hoje está no mundo das drogas e não consegue sair. Um convite. Através de um convite, vemos aí pessoas de ambos os sexos perdidos em toda prática pecaminosa. Apenas um convite. Mas nós louvamos a Deus que nós ouvimos o convite de Jesus. Glória! Convite de Jesus é especial. Convite de Jesus é maravilhoso. Ele disse: vinde a mim os cansados, vinde a mim os oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, Salmos, se não me falha a memória, 18, verso 30, dá uma olhadinha para mim. Não sei se é esse salmo que diz: o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para os que nele confiam. É este Salmo 18? Oi? Salmo 18. Veja que maravilha.
O caminho do ímpio é morte, é para a perdição, é para a destruição, é para a miséria. Mas o convite do Senhor é diferente. O salmista está dizendo: o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é pura, e é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Você pode glorificar o nome de Jesus? Alá, sim. Meus amados, a terceira atitude está no final do versículo 1, que diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira atitude para ser feliz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segunda, não se detém no caminho dos pecadores. Terceira, não se assenta na roda dos escarnecedores. Coisa maravilhosa. Existem pessoas que às vezes alguém nem entende. Está em um grupo de pessoas e de repente, quando surge algum tipo de assunto, a pessoa levanta caladinho, se despede e vai embora, para não fazer parte, para não ser conivente, para não estar sentado junto àqueles que estarão escarnecendo. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Glória ao nome de Senhor Jesus. Em Provérbios 15:12 diz a palavra que o escarnecedor, ele não gosta daquele que o repreende. E assim o final do versículo 15 diz que ele não irá ter com sábios. Não irá ter com sábios. Então, meus amados irmãos, tenhamos cuidado com a nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 7. Já estamos encerrando. João, capítulo 3, Pedro, segunda carta, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Tudo bem? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como quem diz assim: ele prometeu, mas não veio. Desde pequeno eu ouço dizer que ele vem e ainda não veio. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio dela das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Agora veja bem o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Os ímpios perecerão. Glória a Deus. Os ímpios hão de perecer. Mas se quisermos ser felizes na terra e fazer parte do arrebatamento da igreja, nós precisamos de pelo menos essas 3 atitudes.
não tomar conselho com os ímpios, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, e não fazer parte ou caminhar junto com os pecadores, mas que o nosso prazer seja na lei do Senhor, e nela nós estejamos meditando de dia e de noite. Glória a Deus. Quem glorifica o nome de Jesus? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fiquemos aqui com esta palavra para o nosso alimento espiritual. Deus abençoe. Pastor César estará fazendo o término de nosso culto, em nome do Senhor Jesus.